Nilda Bittencourt. Opa, aí legal. Olá, um bom dia para você, entrando no ar pelo programa, pela Futura FM, o programa HCI Saúde. Como acontece toda terça-feira, a gente recebe um profissional da área de saúde do nosso HCI. E com muito prazer, o nosso entrevistado de hoje é o médico infectologista Dr. Gaspar Lisboa Neto. Nós vamos falar sobre a segunda onda do Covid-19 em Itajubá. Participe, envie sua mensagem para o WhatsApp 35 9 9104 9088 ou deixe na nossa live. Aliás, nós até mudamos a pauta. Bom dia, doutor Gaspar Lisboa Neto. Tudo bem, doutor? Bom dia, Nilda. Bom dia a todos. Prazer estar aqui de novo. Seja bem-vindo de volta, doutor. O prazer é meu. Doutor, mas que coisa, hein? Segunda onda do COVID. A gente nem imaginava que isso fosse acontecer, doutor. Pois é. É porque é uma doença nova, né? A gente não conhece muito ainda da doença. Muito já se descobriu, né? A gente está fazendo praticamente um ano, né? Dos primeiros casos lá na China, né? Então, ela realmente teve uma evolução muito importante do ponto de vista de conhecimento, né? A gente vê tanta coisa já, né, nova sobre a doença, como ela se manifesta nas pessoas, e mesmo as questões de prevenção, né? Que foram aparecendo, né? E a gente não consegue, é uma coisa que a gente está vivendo no dia a dia, né? Então, essas ondas, né, que acontecem, né, essas recrudescências, né, da doença, né, elas ocorrem de forma muito dinâmica, né? Então, elas vão acontecendo, né? Doutor, o vírus sofreu mutação, por isto essa segunda onda? Acho que, Nilda, para a gente definir, né? Primeiro, acho que é legal a gente definir o que é a onda, né? O que é a segunda onda, né? Porque esse também é um termo bastante... Ele é discutível, porque tem pessoas que concordam com ele, alguns especialistas, alguns epidemiologistas que concordam, né? E outros não, né? Essa onda, na verdade, o que é? Uma epidemia, ela tem um período que ela tem um aumento do número de casos, uma estabilização de número de casos, que a gente chama de platô, e depois uma queda do número de casos. Isso é o que acontece na maioria das epidemias, né? E isso que estava acontecendo aqui no Brasil, né? Ela teve um aumento muito grande do número de casos, ficou muito tempo, né, num platô, com um número muito grande de mortes diárias e número de casos diários, e depois ela começou a cair, né? Para a gente considerar como uma segunda onda, né, alguns especialistas dizem que a gente teria que ter um número praticamente próximo de 0 de casos e depois uma retomada no número de casos, entendeu? O que a gente teve, na verdade, é como se fosse uma inversão de tendência, sabe? Ela começou a ter uma queda do número de casos, né? Nunca parou de ter Covid aqui no Brasil em nenhum momento. Então, a gente sempre teve casos, números menores, né? E, a partir daí, esses casos eles começaram a subir de novo, né? Mas tem alguma explicação, doutor Gaspar? As explicações, assim, o que acontece? Na epidemia, o vírus, né,
para ela ter uma transmissão na comunidade, ele vai depender de 3 fatores, na verdade, né? Primeiro, que é o número de pessoas que a gente chama que são susceptíveis, né? Que são pessoas que já tiveram, que não tiveram o vírus ainda, né? E as questões comportamentais, né? Que é a questão de contato com as pessoas, né? Contato de proximidade com as pessoas, tá. né? Isso vai influenciar na que chama de R0. Não sei, a gente vê muito isso na imprensa, falando a taxa R, o R0, né? Que é a taxa de transmissibilidade. Essa taxa, quando ela é maior que 1, né? Ela fala a favor que a epidemia está fora de controle, tá? Então, o número de susceptíveis são as pessoas que podem pegar a doença. E no nosso meio ainda é muito grande. Muitas, na verdade, poucas pessoas ainda tiveram a Covid, né? Então, tem muita gente que está ainda que não tem a imunidade, vamos dizer assim, contra a Covid, né? Então, essas pessoas elas podem pegar. A segunda, o fato, né, para ter tido esse aumento de transmissão é a questão comportamental, né? Que é justamente aquela tríplice que a gente está falando. O doutor estava aqui falando na minha cabeça. Então, que é a questão do uso de máscaras, né? A gente teve uma queda acentuada da aderência ao uso de máscaras, né? E o distanciamento social, né? Que a gente sabe que a gente tem que ter um distanciamento de 1,5 metro, no mínimo, entre uma pessoa e outra, né? E isso foi quebrado ao longo do tempo, né? As pessoas começaram a não aderir, a relaxar. Exatamente, elas começaram a relaxar. Isso a gente viu muito nas pessoas mais jovens, né? Então, a gente viu com aumento de festas, com saídas, enfim. E isso vai ter um impacto justamente tanto nos jovens, que a gente está vendo isso, a gente pode falar até um pouco mais para frente, aumento do número de casos em jovens, e consequentemente, o número de casos nas pessoas mais susceptíveis, né? Que são os idosos e as pessoas que têm, que chama de comorbidades, né? Que são as doenças de base, que têm a doença mais grave. O doutor Gaspar, quando a gente fala em prevenção, tem algumas pessoas, elas insistem em não usar máscara. Não querem. Ontem eu fui chamar a atenção de um amigo, por sinal bem mais velho do que eu, não vou usar. Então, essa é uma atitude errada, né, Nilda? Porque o que acontece? A máscara, na verdade, é uma proteção para nós e para os outros, né? A máscara, ela tem, está bem claro, já tem vários estudos mostrando que ela tem uma forma, um poder, vamos dizer assim, de bloquear o vírus, uma eficácia, né? De bloquear esse vírus, né? E a nossa, vamos dizer assim, a máscara é como se fosse uma parte da nossa vacina que a gente está tendo agora. Enquanto a gente não tem a vacina, a gente tem que se proteger, né? Então, assim, é muito importante usar máscara agora. Agora, outra coisa também que eu percebo e eu converso, mas por que você não está usando máscara? Porque eu estou andando sozinho e se eu for conversar, como eu estou conversando com você, mesmo você de máscara, eu faço um distanciamento. Tá certo, doutor? O que acontece? Essas medidas de prevenção, elas atuam. A gente tem que fazer. Existe como dizer assim, uma imagem que a gente chama até de queijo suíço, sabe? Então, como se fosse o queijo suíço, ele é todo furadinho. Isso. Né? À medida que a gente vai colocando uma na frente do outro, um furinho vai tapando o outro, né? De maneira que a gente não enxerga mais o furo, né? Quando a gente olha várias fatias juntas, né? E é isso, mais ou menos isso que a gente faz a analogia, né, com a prevenção da Covid. Essas medidas, quando elas são tomadas de forma isoladas, elas têm eficácia, mas a eficácia não é tão boa quando a gente usa elas de forma conjunta. Então, assim, para a gente ter uma eficácia muito boa, para a gente prevenir a infecção, a gente tem que fazer as 3 coisas em conjunto. Então, tipo assim, não vale só usar a máscara, mas não ter o distanciamento. Ou ter o distanciamento, mas sem usar máscara. A gente tem que usar tudo junto. A gente tem que usar a máscara, a gente tem que ter o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas e a gente tem que higienizar as mãos também, né? Com maior frequência. Então, isso também. Eu estou optando mais, doutor. E evitar aglomerações, né? Por lavar as mãos, não é? Eu passei álcool ainda há pouco, mas eu tenho uma alergia muito grande. Então, as 2 medidas são eficazes, né, Nilda? Então, você pode fazer a higienização com álcool em gel ou solução alcoólica, né? De 20 a 30 segundos, né? Ou com água e sabão, né? Você tem que ter uma higienização um pouco mais longa, de 40 a 60 segundos, né? Então, qualquer uma delas é eficiente para eliminar o vírus. Ok. Tá?
Ô, doutor, outra coisa também, é que tem ouvinte aqui, daqui a pouco eu respondo, quer dizer, passo a pergunta para todas as perguntas aqui para o doutor. A gente faz, doutor, isso tudo que o senhor está falando. Aí chega em casa. Daqui a pouco chega o marido, ou chega a esposa, ou chega o filho, tira a máscara. Como é que vai fazer dentro de uma casa? Então, o que a gente faz é o seguinte, para as pessoas que moram na mesma casa, que são as pessoas que chamam de contato intradomiciliar, são as pessoas que estão mesmo dentro da mesma casa, a gente entende que elas estão expostas ao mesmo risco, né? Então, claro, a gente não vai usar máscara em casa com as outras pessoas, né? Agora, se tiver uma pessoa de fora, o ideal seria que ela usasse máscara, entendeu? Então, assim, se você receber uma pessoa eventualmente em casa, o que não é recomendado agora nesse momento receber pessoas, né? Mas, de qualquer maneira, se receber as pessoas em casa, sempre vale a mesma regra. Então, 1,5 metro de distância e a pessoa de máscara e nós de máscara e a gente de máscara também. Mas, assim, as pessoas que moram na mesma casa realmente não têm indicação de todo mundo andar de máscara dentro de casa. Peraí, doutor, eu vou colocar a máscara porque está causando uma polêmica aqui, mas é bom que as pessoas saibam, antes de começar o meu programa aqui, passa por uma higienização. A janela está aberta, eu não gosto de fazer programa com janela fechada, não. A porta também está aberta para poder facilitar a circulação de ar, né? Estamos respeitando como é que eu falo? O distanciamento. O que não pode é colocar aqui 5, 6 pessoas dentro de um estúdio, com o estúdio fechado. Então, estou colocando a máscara, mas eu vou tirar a máscara porque está tudo certo. Eu não seria louca de arriscar a minha vida e nem arriscar a vida do meu entrevistado. Então, todas as medidas foram tomadas, tá bom? Tem gente que faz programa aqui com 5, 6 pessoas, mas eu não. Acho que é importante falar também, né, Nilda, sobre a parte do ambiente, né? O ambiente é assim, a gente tem que evitar, além de tudo que a gente falou, ambientes muito fechados, né? Então, assim, sempre em casa ou nos lugares de trabalho, manter as janelas abertas, né? Manter uma circulação de ar, porque o vírus ele tem uma predominância ele tem uma sobrevida maior em ambientes fechados, frios e secos, tá? Então, ele pode eventualmente ficar mais tempo no ar. Então, assim... Então, é muito importante manter os ambientes muito bem ventilados, né? Isso é muito importante. Evitar ficar com muita gente fechada no mesmo lugar, com o ar-condicionado ligado fechado. Então, isso é muito importante para ter esse controle. Ô, doutor, em restaurante, quando a gente for comer, a gente vai ter que tirar a máscara, claro. Isso. E aí, doutor? O restaurante é o seguinte, a gente vai ter que tirar a máscara para comer, né? Então, nesses casos, o que a gente tem que fazer? Manter as outras medidas. Então, a higienização de mãos, né? E a distância de 1,5 metro. Então, a gente tem que sentar 1,5 metro de uma pessoa, né? E, né, 1 metro, 1,5 metro, né? Em média. E manter a higienização. E o ambiente do restaurante, como a gente falou, tem que ser um ambiente propício, né? Então, ele tem que ser um ambiente ventilado. Ele não pode estar muito cheio. Ele tem que funcionar com uma capacidade de pessoas menor, né? Agora, a gente tem essa regra, né? Então, isso a gente consegue reduzir, né? É uma redução de danos, na verdade, minimizar o risco de ter infecção. Ô, doutor, tem bares aqui na cidade que eles transmitem os jogos de futebol. Mas tem mesas ao ar livre. Se bem que o prefeito lançou um decreto ontem que não pode. O problema desses lugares é que eles tendem a gerar aglomerações, né? Então, esse que é o grande problema, né? Então, assim... ele pode até afastar as ele mesas, pode, mas chega... o problema é a aderência disso, né? Quanto tempo as pessoas vão ficar com 1,5 metro umas das outras, né? Então, isso é importante, porque se a gente tiver essas quebras muito frequentes, não adianta, né? Então, a gente tem que evitar a aglomeração, né? Ô, doutor, eu já fiz 3 testes. Tem 3 semanas que eu fiz. Qual a durabilidade do teste? Tá. Então, os testes, é bom a gente falar porque existem vários tipos de testes, né? Então, as pessoas às vezes ficam um pouco
né, elas ficam um pouco confusas mesmo em relação... E é natural, porque são testes muito diferentes entre um e outro, né? A gente tem os testes diretos, né? Primeiro, assim, é importante falar, Nilda, que nenhum teste é 100% eficaz. Nenhum teste dá uma resposta de 100%, sabe? Isso para qualquer doença, e principalmente para doenças virais, né? Então, a gente tem que ter uma interpretação cautelosa desses testes. Eles podem errar ou para mais ou para menos. Então, eles podem dar resultados falsos positivos e eles podem dar muitos resultados falsos negativos também, tá? Exatamente. Então, esse é um primeiro conceito que a gente precisa ter em mente, até para poder interpretar esses testes, né? Existem testes diretos, que são os testes que vão detectar a presença do vírus no nariz, né? Que é aquele teste do cotonete. Nossa, esse que eu faço, horroroso. A gente tem 2 tipos de testes diretos, né? Que é o teste do PCR, né? O RT-PCR, que vai detectar o material genético do vírus, é um teste, né? Bastante específico, e o teste antigênico, que é um teste rápido nasal que vai detectar a presença que a gente chama da proteína do vírus, um pedacinho do vírus, né? Esses testes, eles são bastante acurados. E os testes rápidos e os testes sorológicos, que são aqueles testes do sangue, sabe? Sim. Que a gente faz para detectar o anticorpo do vírus, né? Que o organismo produz contra o vírus, né? Esses testes, eles não são bons para a gente detectar uma doença aguda, uma doença recente, entendeu? Porque a gente só vai produzir um anticorpo depois de 7, 14, 21 dias depois de ter tido a doença. Então, ele vai servir para a gente saber se teve a doença ou não. É praticamente isso, sabe? Então, isso é uma questão importante. Os testes genéticos, o PCR e o teste antigênico, a gente fala que eles têm uma especificidade muito alta, uma sensibilidade razoável. Isso, assim, na prática, quer dizer o seguinte, que esses testes, na maioria das vezes, quando eles vêm positivos, a maioria dos casos, ele realmente é um verdadeiro positivo, tá? Mas quando ele vem negativo, ele pode dar um resultado falso negativo, entendeu? Então, e como é que faz, então? E a gente tem que interpretar no contexto, sabe? Então, a gente tem que ver se a pessoa tem sintomas, né? Se a pessoa tem alterações de exames, tem alterações radiológicas, alterações de raio-x, de tomografia, se ela, mesmo se ela teve contato, por exemplo, com alguém que tem uma suspeita ou um caso confirmado de Covid, né? Porque esses testes, só para você ter uma ideia, Nilda, a quantidade de vírus que a gente pega do nariz, né? Isso pode influenciar no teste, o transporte do teste, a forma de como ele é refrigerado. Então, tudo isso tem várias variáveis, entendeu? Que Entendi. podem, tá? E esses testes, em média, a duração, né, que você tinha perguntado, dos PCRs, eles têm uma duração média de 7 dias, tá? Então, a gente pode, considerando, né, o tempo de incubação, que é o período que vai desde a infecção até o aparecimento dos sintomas, né? Em média, a gente pode ter 7 dias, mas assim, o mais confiável é que a gente tenha esse teste mais próximo da data do evento, por exemplo, que a gente possa fazer, né, no caso. Doutor, no meu caso, eu acho que eu deveria fazer o teste de novo? Olha... Eu não estou sentindo nada. Hilda, comendo, feliz. A gente tem que ter muito cuidado com essa questão de fazer testes muito frequentes, por causa do falso negativo, né, que eu já falei. Eu acho que a gente tem que fazer o teste, sim, quando a gente tem contato, com um contato muito próximo, de risco, com alguma pessoa que tem Covid, né? E a gente tem que fazer o teste quando a gente tem sintomas da doença, né? Que são sintomas gripais. A gente só para relembrar, né, os sintomas mais comuns da Covid, né? Então, geralmente é tosse, dor de cabeça, uma tosse seca, uma dor de cabeça. Pode ter coriza ou não, pode ter um quadro semelhante à sinusite, né? Dor no corpo, alterações gastrointestinais, às vezes o paciente tem náuseas, vômitos, dor de barriga, né? Diarreia. E depois aquelas alterações clássicas que nem todo mundo tem, tá? Mas grande parte tem, que é a perda do olfato e do paladar, né? Que as pessoas param de sentir o cheiro ou o gosto, né? Doutor Gaspar, eu estive entrevistando aqui o seu colega, o doutor Carlos Magno, e ele fez uma observação interessante. Nenhuma criança contraiu o vírus em Itajubá. O problema, a questão do vírus na criança é bastante curioso, né? Porque o que acontece? As crianças, geralmente, elas podem se infectar, sim, né? Isso é muito questionável se as crianças têm um risco maior ou menor. Alguns trabalhos falaram que não, que umas crianças
menores de 10 anos têm um risco menor de pegar o vírus, outros falaram que sim, que tem sim o risco, né? Então isso não tem muito um consenso em relação a isso, mas é fato que as crianças elas podem se infectar, mas o quadro clínico das crianças geralmente é um quadro clínico muito leve, ele é muito brando, tá? Então as crianças geralmente elas podem ter coriza, elas podem ter tosse, às vezes pode ter uma febre baixa e raramente as crianças vão ter doença pulmonar grave que nem o idoso, por exemplo, que tem, tá? Agora, as crianças, elas podem ter, graças a Deus, é uma situação bastante rara, mas elas podem ter uma complicação chamada SIMP, que é SIMP, que é uma síndrome inflamatória multissistêmica. Desculpe, doutor. Que é muito raro, mas pode acontecer. Te cortei. Não, imagina. O pessoal está doido para a gente entrar no assunto da vacina. Eu já estou entrando. Vamos falar. A gente vai falar daqui a pouquinho, doutor. Doutor, está circulando um vídeo de um médico americano, não sei se você recebeu, doutor, mas falando do nome de uma medicação que me foge a memória, que é para a gente tomar para não ter. Não tenho conhecimento desse vídeo, mas assim, o que eu posso falar é que realmente não existe ainda medicações que tenham eficácia de prevenção de Covid, né? Nenhum estudo mostrou que medicações levam à prevenção da Covid, né? A gente tomar alguma série de medicações diárias ou semanais ou cada 3 dias, enfim, elas infelizmente elas não têm impacto de prevenção. Não é a cloroquina, porque tanto o Donald Trump quanto o nosso presidente Bolsonaro, eles tomaram e contraíram. Eu esqueci o nome da medicação. Se alguém souber. Doutor, antes da gente falar da vacina, vamos aqui. Thaís Faria, bom dia. Wendel de Curitiba, bom dia aos amigos da Futura FM. Ana Maria Raimundo, bom dia, sou fã desse programa, muito obrigada. Márcia Silva está dando bom dia. Neide Bittencourt, lá de Curitiba, está dando bom dia. Os músicos não podem trabalhar na noite em bares. E a Nilda sem máscara na rádio. Pode isso, Arnaldo? Abraço, Nildo. Sou teu fã. Por isso que eu coloquei ali, o Beto, eu fiz aquele esclarecimento quando você colocou. Agora, se os bares têm distanciamento e são todos abertos, por que os músicos não podem trabalhar? Supermercados são fechados, ônibus, bancos, academia, por aí afora. Queremos trabalhar para cumprir nossos compromissos. Nilda, dá uma força aí para a gente. Como é que eu posso dar? Isso aí é só o prefeito para poder responder. Mas, doutor, tem perigo músico lá no barzinho? Eu acho que é o mesmo pensamento, né, Nilda? O que a gente fala é a questão da aglomeração, né? A gente sabe que os estabelecimentos comerciais, eles funcionam, mas eles funcionam com um número reduzido de pessoas, né? E com distanciamento e com higienização de mãos, né? O problema de lugares públicos é a questão do risco de aglomeração, né? Então, assim, as pessoas, elas têm... Isso também não só para bar ou para qualquer tipo de local, né? De estabelecimento comercial. As pessoas não podem aglomerar, né? Elas não podem ficar próximas umas das outras, né? Mesmo no supermercado, enfim. Eu tenho que respeitar esse distanciamento, né? Ele está questionando também o pronto-socorro que fica lotado. Está havendo distanciamento lá no hospital? O pronto-socorro é o seguinte, a gente tem 2 pronto-socorros, né, do hospital. Um pronto-socorro específico para doenças respiratórias, que está dentro da unidade respiratória, né? E o pronto-socorro da geral, né? Tá? Então, os pacientes que têm sintomas respiratórios e os pacientes que têm o risco... Na pré-triagem, os pacientes passam por uma pré-triagem, eles são encaminhados para a unidade respiratória, né? Lógico que tenta-se fazer sempre o que possível o distanciamento dessas pessoas, né? Eventualmente, uma vez ou outra, por causa, às vezes, de superlotação, pode ser que, às vezes, não dê para fazer. Mas, assim, a gente sempre tenta ter esse distanciamento, entendeu? Por conta das boas práticas, né, que a gente faz. Tem um músico que acabou de entrar aqui. Pode parar de usar máscara já, doutor? Não, ele perdeu o começo, não. Né? Nos bares do mercado não tem música ao vivo, está lotado nos finais de semana. Olha, eu vou ver se eu consigo colocar o prefeito Rodrigo Rieira. Ele baixou um decreto ontem, seríssimo. Se
Sil Signoretti. Olá, sou itajubense, mas resido em Itabira. Programa muito bom com esses esclarecimentos do Dr. Gaspar. Saúde para todos. Abraços, Silmar, Itabira. Obrigado. Conheço lá. Uhum. Ana Maria Raimundo. É ivermectina. Ivermectina, tá, claro. Não tem, infelizmente não tem nenhum estudo mostrando a eficácia de ivermectina na prevenção, tá? A ivermectina, ela é um antiparasitário, né? Que tem uma eficácia boa, muito boa, como antiparasitário, a gente usa para tratamento de escabiose, para alguns tipos de verminose, como estrongiloides, né? Mas ela, como Covid, ela tem uma ação in vitro, né? Que a gente fala, né? Ela teria uma ação in vitro, mas em vivo, para a gente conseguir vamos dizer assim, esse nível de ação, a dose seria uma dose cavalar, uma dose muito alta, ela é incompatível com a nossa fisiologia, né? Então a gente não consegue tomar essa dose, né? Então ela não tem realmente, infelizmente, né? Ela não tem eficácia na prevenção. Muito bem. Então. Bom, só avisando, o músico não pode parar de usar máscara. Samanta Salomão Lisboa. Ninguém pode. Samanta Salomão Lisboa. É sua parente, doutor? Ela é minha irmã. Ela está aqui gostando do programa. André Renata. Bom dia, Nilda, doutor Gaspar. Desde sempre, muito competente, está mandando um abraço para o senhor. Obrigado, um abraço também. A outra aqui está falando que mandou, a Lauriene, a boneca Emília mandou pelo zap, já que eu respondo. Ô, doutor, agora fala uma coisa para mim. Quer dizer, para mim não, para todo mundo, né? Que brigaiada é essa em torno da vacina, doutor? Virou uma polêmica, né? Uma brigaiada em cima. Que é isso? É uma situação que está muito contaminada, né? Com discursos, enfim, e bastante complexo, né? Não sei como é que a gente vai definir isso aí, né? As vacinas, elas, né, estão saindo cada vez, né? Cada semana a gente tem um estudo, né, novo de eficácia saindo dessas vacinas, né? E elas têm demonstrado uma grande taxa, né, de proteção, né, para as pessoas que são vacinadas, né? Eu acho que a vacina é uma das únicas formas, né, da gente conseguir voltar, né, como era antes, né? E a gente espera ansiosamente que elas cheguem aqui, né? Existem várias vacinas que estão em estudo, né? Essas vacinas a gente divide em geração, né? A gente vai dividir de primeira, segunda, terceira geração, né? Essas vacinas novas que estão saindo agora, essas da Europa, dos Estados Unidos, são chamadas de novíssima geração. Terceira geração, que são vacinas de RNA, né? mRNA, RNA mensageiro. São vacinas moderníssimas, né? E elas têm uma taxa de eficácia muito alta, acima de 90%. Existem vacinas que também estão sendo desenvolvidas, tanto a vacina de Oxford, né, aquela da AstraZeneca também, que se chama de vacinas vetoriais, né, que elas usam vetores de vírus, adenovírus, né, que são causas de vírus de resfriado comum, né, e aquela vacina russa também, ela mesma... Sputnik 5V, né, não sei, ela mesma é a mesma... vamos dizer assim, a mesma tecnologia, né? Parecida com a tecnologia da de Oxford, né? E a vacina da... A de Oxford é da Pfizer? Não, a de Oxford é da... Oh, meu Deus, fugiu o nome. Acabei de falar agora. Tem a da Pfizer. A da Pfizer é a mRNA, que é essa vacina que está sendo, né? Que está sendo agora aplicada na Inglaterra, né? No Reino Unido, nos Estados Unidos, Canadá, né? A da de Oxford da AstraZeneca. Tá? E tem a vacina Sinovac, que é a do Butantan. Essa vacina é uma vacina de primeira geração. Ela é de vacina feita com vírus inativado, né? Então, o vírus ele é inativado, ele é feito em cultura, ele sofre um processo químico, físico, talvez com produtos para inativar esse vírus, né? E esse vírus, então, ele é preparado numa quantidade pré-definida. E ele depois é administrado nas pessoas, né? As pessoas vão desenvolver uma resposta imunológica contra esse vírus. É muito parecido, Nilda, da vacina da Sinovac com a tecnologia da vacina da gripe, da influenza que a gente toma. Sim. Ela é muito parecida, ela é praticamente igual, sabe? Então é uma vacina muito clássica. Então isso é um fator positivo para ela, porque ela já foi muito tempo testada, né?
Então, o risco de evento colateral é muito baixo, né? São os eventos parecidos com da gripe, né? E é 100% brasileira? Ela é tecnologia chinesa. Chinesa. Né? Ela é feita na Sinovac, né? Eles se desenvolveram, né, do ponto de vista bioquímico, né, e virológico da vacina, né, essa vacina, né, mas ela passa, né, repassa depois a forma de como é feita essa vacina, né, a tecnologia para a vacina para o Brasil, né, para São Paulo, né, para o Instituto Butantan, né, e aí eles conseguem fazer a vacina aqui. E essa não precisa ter um armazenamento de menos 70 graus, 70 né, graus. que é o grande problema da Pfizer, né. Essa vacina da Pfizer é porque ela é material, imagina só, é um material genético, né? É um monte de fragmentos de RNA que precisam estar viáveis para a gente injetar para o organismo produzir uma proteína, né? E esse material genético ele é muito instável, então ele só fica viável quando você tem uma temperatura muito baixa, menor que 70 graus, acima de menos 70, né? Agora as outras não, por exemplo da Butantan, ela precisa de refrigeração comum de 2 a 4 graus, né? A mesma da Oxford também de 2 a 4 graus, né? Então depende de cada um do produto, né? Essa da Moderna também, que é uma que está para ser aprovada, ela também é RNA mensageiro, provavelmente por rede de frios também. Agora a outra não, a russa não. Doutor, qualquer vacina que a gente tomar vai ter eficácia ou uma vai ser melhor que a outra? Sim, elas vão ter eficácia, né? Porque assim, o que a OMS coloca é que as vacinas, para elas serem aprovadas, elas têm que ter uma eficácia acima de 50%, né? né? Para ter um impacto para bloquear que a gente chama, né, da questão da imunidade de rebanho, né? Que é a imunidade comunitária, né? Para atingir essa imunidade de rebanho comunitária. As vacinas, elas podem variar em taxa de eficácia, mas à medida que elas têm uma eficácia acima de 50%, é bastante válido, né? Então, essas vacinas novas, elas estão tendo uma taxa de eficácia maior que 90%, isso é muita coisa. Doutor, o senhor acha que aqui, capaz que seja da Butantan, que vai ser aplicada primeiro? Eu não sei. Eu acho que assim, o Brasil, pelo que eu li, né, pelo que eu estou vendo, ela tem muita questão. Tem a questão do Butantan, mas tem toda essa questão política envolvida, né, do governo adquirir ou não adquirir a vacina, está com o Estado de São Paulo. E tem o contrato da Fiocruz com a de Oxford, né? Eles fizeram um contrato de mais de 100 milhões de doses com essa de Oxford, né? O problema da de Oxford é que é uma vacina que está sendo ainda testada. Ela não está ainda liberada, porque os estudos que foram feitos nela, elas acharam uma taxa de eficácia que variava de 60% a 90%, mas elas têm alguns fatos que precisam ser melhor esclarecidos, principalmente pacientes idosos. A gente não sabe muito bem, pacientes acima de 55 anos, se ela vai ter uma eficácia que nem pacientes jovens, entendeu? Então, é uma vacina que pode ser que atrase, entendeu? E essa vacina atrase alguns meses. Nossa. Então, eu não sei como é que vai ficar. Nós estamos tudo desesperados querendo. É. O presidente Jair Bolsonaro vai assinar hoje a medida provisória com o aval, a liberação de 20 bilhões para a compra de vacina contra a Covid-19. Ao fazer o anúncio aos apoiadores que o aguardavam em frente ao Palácio da Alvorada, na noite de ontem, o presidente, porém, menosprezou a imunização. Ele, assim, não é obrigatória. O presidente falou que não é obrigatório. Agora, eu até que consegui entender essa loucura do presidente. As vacinas são obrigatórias no nosso país, doutor? Então, essa questão da obrigatoriedade das vacinas é uma coisa muito polêmica, na verdade, né? Porque o que acontece? As vacinas... É complicado a gente... Eu também entendo os dois lados, para falar a verdade. Eu entendo que a gente precisa ter uma cobertura muito alta para ter essa vacinação, para ela funcionar, né? Mas eu também entendo o direito das pessoas, né? Talvez de não querer tomar. Mas, assim, o que eu acho que... Mais do que obrigar ou que não obrigar, acho que muitas pessoas falam sobre isso, eu até concordo com eles, que é a questão da informação, né? Eu acho que tem que informar as pessoas, porque as pessoas elas não querem tomar porque elas têm medo, talvez elas têm receio da vacina.
E a gente tem que informar que a vacina se ela for as vacinas são aprovadas, elas são vacinas seguras, né? As pessoas podem tomar, porque elas passam por mecanismos de avaliação, passa para a Anvisa, passa para o FDA americano, passa para a Europa, pelo mecanismo europeu, então ela passa por vários mecanismos, né? Então, assim, e a gente tem muita experiência com vacinação. As taxas vamos dizer assim, de evento colateral, efeito, né, colateral é muito baixo. Muito baixo. É muito baixo. Então, se as pessoas precisam vacinar, eu acho que esse que é o apelo, né? Elas têm que vacinar, independente de ser obrigatório ou não ser obrigatório. Eu acho que o discurso não é por aí, sabe? Eu acho que tem que ser para informação. Ser a primeira da fila. E sim, a gente precisa procurar. A vacina vai ser... Provavelmente ela vai ser distribuída por faixas, né, de idade, risco, né? Mais ou menos como acontece com a gripe, né? Sim. A gente vai dividir. Os idosos, os profissionais de saúde, depois vai ser, né? E assim por diante. O doutor, a Neide está dizendo o seguinte, ela teve Guillain-Barré. Sei. Aquele vírus horroroso, né? Ela teve que ir para reaprender a andar, a falar, tudo, né? E ela tem medo da vacina. Será que vai ter alguma contraindicação? Eu acho que as contraindicações que eles estão falando, principalmente sobre a vacina, as vacinas que têm mais informação, que são a da Pfizer, né? Essa, né? A vacina é muito segura, né? E a contraindicação que eles falam é justamente quem teve reação alérgica grave à primeira dose, porque as vacinas vão ser feitas em 2 doses, né? Com intervalo de 4 semanas entre uma e outra. Mas, assim, essas indicações do Guillain-Barré, em princípio, não tem nada contemplado nas vacinas por enquanto, tá? Então, não tem nada de contraindicação, a não ser que a pessoa tenha uma resposta alérgica muito grave à vacina. Ok. Tá? Ah lá, nossa, pessoal, cada um está aqui, doutor, dando a sua opinião. Tem que fechar o local, tem que fechar o ouro, que está tendo bailão, todo mundo dançando de rostinho colado. Por falar nisso, doutor, como é que fica essa parte do sexo e do beijo na boca? Pode? Então, olha, é difícil, porque assim, a questão de contato próximo é o contato próximo, né? Esse que é o problema, né? E a transmissão ocorre, porque ainda mais com contato de beijo, né? Pois é. É um contato muito próximo. Então, assim, o risco é altíssimo. Tem que ser o parceiro... o marido mesmo. É uma pessoa que tem um convívio mais próximo, né? Isso. Então, eu falo, não é o momento de pular cerca. Não. A Sil Signoretti, quanto aos alérgicos. O doutor, nós temos aqui, como é que ele chama mesmo, lá da Elibraz, o Emanuel, ele tem filho alérgico. Então, ele está estudando muito sobre as vacinas. A da Pfizer, ele falou que os alérgicos podem tomar porque não tem ovo, que não sei o que, não sei o que lá. Tá. A questão da alergia, isso é uma coisa que sempre vem quando a gente fala de vacina, né? Das alergias, né? Tem a questão da alergia ao ovo, né? Como você falou mesmo, né? Algumas vacinas são produzidas no ovo, né? Mas essas não são produzidas no ovo, pelo menos essas mais modernas, né? A contraindicação da vacina é porque, como é uma vacina nova, é a pessoa que tem uma reação à vacina, à própria vacina. Então, tipo, se a pessoa tomar uma vacina e tiver uma reação grave, não é uma reação leve, tem isso também. Essa reação grave são reações de tipo choque anafilático, que são reações gravíssimas, né? Com certeza, essas pessoas que não podem tomar a vacina, se elas tiverem, não que tenha por outros motivos, se elas tiverem uma reação alérgica grave à vacina. Por exemplo, eu fui lá, tomei a vacina da Pfizer, por exemplo, e tive uma reação gravíssima, então eu não posso tomar mais a outra dose, entendeu? Mas, por enquanto, é aquilo que eu te falei, é tudo muito dinâmico, as informações vão chegando. Mas o que a gente tem de informação a contraindicação, em princípio, é só essa. Ok. Tá? A Mate Coelho, um beijo para você, Mate. Muito bom o programa, Nildinha, sempre promovendo informação de qualidade. Ô, doutor, nós vamos ter que encerrar o programa, que olha, quase 1 hora já, não é? Tá. E eu sei também que tem que voltar para o hospital, né, doutor? Sim. Bom, o pessoal que está chegando agora, eu já expliquei porque que eu estou sem máscara. Estou terminando o programa, volta lá. Vocês vão entender, tá bom? Doutor, olha, mais uma vez, muito obrigado. Batemos recordes aqui de audiência. Que bom, obrigado. É sinal de que as pessoas querem mesmo saber mais. E a gente vai, antes de terminar o ano,
voltar para a gente falar sobre a vacina, porque até lá para o dia 29 de dezembro a gente já tem um outro quadro, uma nova realidade. Sim, porque é tudo muito, muito rápido e muito dinâmico, né? Então as coisas estão mudando praticamente quase todos os dias, toda semana, né? Então semana que vem provavelmente vai ter muito mais informação, né? Então é isso mesmo. E a ideia é informar mesmo, né? De tirar as dúvidas e tudo isso. Bom, doutor, mais uma vez, muito obrigada. Gente, muito obrigada pela sua audiência, sua participação. Na próxima terça-feira tem mais HCI Saúde. Um beijo com muito carinho. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Quando a hora chegar, vou poder lhe falar. Meu coração batendo junto ao seu.